Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos conceitos assim mais transformadores do pensamento espiritual, a reencarnação. E para guiar nossa conversa, vamos usar o Evangelho segundo o Espiritismo, explorando como essa ideia pode, responder algumas daquelas perguntas bem antigas da humanidade. Bom, a nossa jornada vai ter 5 passos. A gente começa com aquele enigma que deu origem a tudo, sabe? Depois a gente vai diferenciar alguns conceitos que são chave para entender a justiça por trás das dificuldades da vida. Na sequência, a gente vê o impacto disso nas nossas famílias e, para fechar, como usar todo esse conhecimento para o nosso próprio crescimento. Vamos lá? Então, tudo começa com uma afirmação, assim, bem misteriosa, feita há mais de 2000 anos. Pensa na cena, uma conversa, à noite, entre Jesus e um fariseu chamado Nicodemos. E nessa conversa, Jesus solta uma frase que se tornaria a chave para toda essa discussão. Ok, aqui está a frase que é a chave de tudo. Nascer de novo. Mas o que isso realmente significa, né? É algo simbólico, puramente espiritual, ou, quem sabe, literal? A resposta para essa pergunta, muda completamente a forma como a gente enxerga o mundo. Bom, para entender a visão espírita de nascer de novo, a gente precisa primeiro definir 2 termos que são cruciais: ressurreição e reencarnação. É que, embora às vezes pareçam sinônimos, eles descrevem destinos completamente diferentes para a gente depois da morte. Essa é a primeira pergunta que vem à mente, né? A imagem de um corpo físico voltando à vida. Mas, será que essa é a única interpretação possível? A doutrina espírita sugere que a resposta, na verdade, é muito mais profunda. A distinção fundamental está toda aqui. Ressurreição significa o retorno do mesmo corpo físico. Já a reencarnação, aí a gente está falando do espírito, a nossa essência imortal que assume um corpo novo, um corpo diferente, para uma nova vida. Ou seja, não é o corpo que volta, é a alma que continua a sua jornada. Então, por que a interpretação pende para a reencarnação? Bom, a resposta estaria nas próprias palavras de Jesus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Essa separação é crucial. Ela sugere que a alma é independente, que ela já existia antes e vai continuar existindo depois, usando o corpo só como um veículo mesmo, um veículo temporário para o seu aprendizado. E isso nos leva a uma das questões mais difíceis da existência humana. Se Deus é justo, por que o mundo parece tão injusto? Por que algumas pessoas nascem em berços de ouro e outras em extrema dificuldade? A reencarnação, então, é apresentada como uma chave para resolver esse aparente paradoxo. Acho que todo mundo já se fez essa pergunta, né? Por que pessoas boas sofrem, enquanto outras parecem prosperar sem merecer? Sem uma perspectiva um pouco mais ampla, a vida pode parecer caótica, injusta. É justamente a busca por uma lógica divina por trás disso que nos move agora. E aqui está um conceito central. A Terra não é vista nem como um paraíso, nem como um inferno, mas sim como uma espécie de escola, ou talvez um hospital para a alma. As dificuldades não são castigos aleatórios, mas sim lições e oportunidades. Expiações se referem à reparação de erros do passado, enquanto as provas são aqueles desafios que a gente escolhe para fortalecer nossas virtudes. E essa situação nossa, ela resume tudo. Segundo essa visão, nada é por acaso. A nossa vida atual seria o resultado da nossa jornada passada e, ao mesmo tempo, a preparação para o futuro. As desigualdades de hoje teriam uma causa justa em ações de ontem, e cada desafio seria uma ferramenta para a gente construir um amanhã melhor. Agora, vamos passar para um aspecto mais pessoal e emocional. O que a reencarnação significa para as pessoas que a gente mais ama? A ideia de múltiplas vidas pode até parecer que dilui os laços que temos agora, mas a perspectiva apresentada é exatamente o oposto. Esta é talvez a dor mais profunda que a experiência humana pode trazer: o medo da separação eterna. A resposta que cada doutrina oferece para essa pergunta molda, assim, profundamente a nossa relação com a vida, com o amor e com a perda. Este slide mostra um contraste poderoso. De um lado, a ideia de uma família de almas que se encontram uma única vez. Do outro, um reencontro de espíritos afins, que viajam juntos através das eras, se apoiando. Nessa visão, os laços não são apenas de sangue, mas de espírito. Então, o ponto crucial é este: o amor não se perde. Ele é o fio que nos une através de múltiplas jornadas. Os espíritos que se amam se buscam, se reúnem em diferentes famílias, em diferentes círculos de amizade, vida após vida, para continuar a jornada de progresso juntos. É uma visão de esperança e de continuidade.
Certo. Agora que a gente explorou o que e o porquê, vamos para o mais importante. E daí? Como é que esse conhecimento pode ser mais do que uma teoria interessante e se tornar uma ferramenta prática para o nosso crescimento espiritual no dia a dia? Essa é a pergunta que transforma a filosofia em ação. Se a vida é uma jornada contínua de aprendizado, como é que a gente pode ser um estudante melhor? Como podemos aproveitar ao máximo a experiência atual, sabendo que ela é um degrau para a próxima? A aplicação prática se desdobra em 3 atitudes. A primeira é aceitar as provações não como uma punição, mas como lições. A segunda é entender nossas tendências, sabe, as boas e as más, como um mapa do que já somos e do que ainda precisamos melhorar. E a terceira é fortalecer os nossos laços, vendo a família e os relacionamentos como reencontros planejados para o nosso crescimento mútuo. E a gente encerra com esta reflexão. A reencarnação nos convida a ver a vida não como uma história única, mas como um capítulo em uma grande jornada. E isso nos dá a responsabilidade de decidir, hoje, como será o próximo capítulo. A pergunta final é: que pessoa estamos construindo agora para as vidas que virão?